Vamos lá então, análise do episódio 9 de X-Men 97, Tolerância à Extinção, parte 2. Estamos chegando na conclusão da temporada. Lembrando que na playlist X-Men 97 aqui do canal, tem vídeos com informações do desenho antigo que devem ser reutilizadas no novo desenho. No flashback, temos uma fala de Fera, dizendo que o Magneto levou a Terra a um blackout. Magneto levou a Terra a um blackout. Porém, ele não chega a dizer isso no episódio anterior. Ele estava desacordado por causa do ataque da Twitch Prime e nem teve a oportunidade de ver o que aconteceu. Na abertura, Tempestade volta a aparecer, mas agora com seu uniforme preto. Interessante que não acontece o mesmo com o Jubileu, apesar dela estar usando uma nova roupa também. Outro detalhe é que as pessoas que correm na abertura agora estão transformadas em Supra Sentinelas, só que agora tem que explicar por que elas estão correndo com caras de assustadas. Logo no início, vemos Xavier voltando às raízes. Como sua cadeira flutuante estragou, ele volta a usar a velha e simples cadeira de rodas. Fico imaginando por que ele não trouxe o exoesqueleto. Os Shi'ar já haviam oferecido parte da tecnologia deles para os X-Men mesmo? Engraçado que apesar da mansão estar toda destruída, ele dormiu no local, num quarto que estava até bem limpo. E como os trailers já haviam mostrado, Magneto volta a usar seu antigo uniforme. Eu não entendi para que ele levantou essas pedras, sendo que ele não faz nada com elas. Logo depois, vemos ele resgatando seu asteroide M de dentro da água. No episódio Santuário Parte 2, Magneto fica irritado com a traição de Fabian Cortez e faz com que o local afunde no oceano. Na cidade de Harmony, vemos várias Supra-Sentinelas congeladas em pé e Bastion carregando sua mãe. Apesar dele ter feito com que ela se transformasse, ele está chorando, dando a entender que se preocupava com ela. Não tem muito motivo para as Supra-Sentinelas estarem dentro da cidade e em pé, já que estavam perseguindo os Summers no episódio passado. Talvez Bastion tenha posicionado elas de volta na cidade, esperando que tudo voltasse ao normal em algum momento. Detalhe que nessa cena, ela aparece chorando, apesar de estar paralisada. Interessante que o quadro que Bastion havia desenhado agora aparece acima da cama dela. É claro que pode ser outra cópia, mas tem alguns outros detalhes nele. Assim como no episódio passado, quando a imagem é vista de longe, não dá pra notar que a sentinela tem 3 faces. Além disso, nessa cena aqui, não dá pra ver as Supra-Sentinelas voando no lado esquerdo. Vemos humanos encurralando Jubileu e Roberto. As vozes de background estão um pouco baixas na nossa dublagem, mas dá pra ouvir eles reclamando da falta de energia e culpando os mutantes. Antes que os jovens decidam usar seus poderes, Tempestade e Forge aparecem e espantam a multidão. Pelo que dá a entender, o ataque eletromagnético de Magneto também desligou as coleiras anuladoras de energia, já que o aparelho foi colocado em Jubileu e Roberto no fim do episódio passado, mas não aparece na cena. Notem que entre as pessoas, temos alguns usando as roupas dos Amigos da Humanidade e um cara praticamente igual àquele da abertura, que virou Supra Sentinela. As cores de suas roupas estão diferentes, mas ele tem o mesmo colete com um P no peito. Outro detalhe é que enquanto o Roberto está todo sujo, Jubileu está com a roupa limpinha. Forge está usando uma roupa similar à que usa no desenho antigo, sendo que as pequenas alterações que recebeu já haviam sido mostradas naquelas cenas que mudam na abertura. Esse traje parece ser adaptado dos quadrinhos, quando o mutante aparece junto dos chamados X-Men da Ilha Muir em Uncanny X-Men Volume 1, edição 254. Legal esse foguetinho na perna mecânica dele. Apesar de estar usando somente para amenizar a queda, ele deveria ter um pouco de dificuldade para manter o equilíbrio, já que a propulsão está em só um lado do corpo. O mundo vai acabar em 12 horas, então é melhor vocês se entenderem rápido. Achei interessante Jean falando que o mundo vai acabar em 12 horas. Eu realmente não sei de onde ela tirou um horário tão específico. De qualquer forma, ela fala para Xavier e Ciclope se entenderem logo. Já era de se esperar que Scott ficaria irritado com o professor. Ele pergunta por que a mansão foi deixada para Magneto, e Xavier explica que era para deixar Scott e Jean livres para viver uma vida mais normal, assim como o Pryor deduziu nos primeiros episódios. O professor não confiava em mim? Talvez estejamos vendo de forma errada. Talvez ele tenha feito isso por nós. Porém, Ciclope comenta que tudo o que acontece que afeta os mutantes ou a própria segurança na Terra acabaria fazendo ele voltar para a mansão de qualquer jeito. Apesar de Xavier ter dito que errou e tentado se reconciliar, Ciclope passa reto pelo professor sem apertar sua mão. Como está se sentindo?
como se eu tivesse sido atropelada por um trator movido a turbina de jato. Em inglês, vampira não chama exatamente de trator, e sim de hay baler, que seria aquela máquina que colhe a plantação e já deixa ela compactada. Para a dublagem, realmente fica melhor deixar só trator mesmo. O Trask, ele tá... Muita coisa aconteceu, Fraulein. O Trask sobreviveu. Ele fala como se Trask tivesse ficado vivo para amenizar as ações de vampira. Noturno fala ainda mais uma palavra em alemão, chamando vampira de senhorita. Ah, que pena. Perdemos a festinha. Em inglês, Forge usa a palavra hold down, que realmente seria uma festa, mas aquelas do interior, com músicas e danças tradicionais. Dean fica feliz em rever Tempestade e nota que os poderes da mutante voltaram. Enquanto isso, Fera fica feliz em rever Forge, lembrando que os dois lutaram lado a lado na história O Pacto da Falange. Fera fica curioso pela perna de Forge estar funcionando, e o mutante diz que há muitos anos havia colocado um defletor eletrostático na prótese. Dean comenta que o grupo vai se realocar na base da Ilha Muir, dizendo que a tecnologia Shi'ar de lá deve estar funcionando. No desenho antigo, só falavam que a Ilha Muir tinha o centro mutante de Moira, e não exatamente uma base dos X-Men. A fala pode ser referência aos chamados X-Men da Ilha Muir, que comentamos anteriormente. Lembrando que Moira e Banshee foram dados como mortos no ataque a Genosha, e Amélia, que estava trabalhando no Centro de Pesquisa Mutante como residente, foi vista prestando apoio no país, o que deixaria o local meio abandonado. Acredito que a ideia de ir para a Ilha Muir foi pelo fato da mansão ter sido destruída no incêndio, o que poderia ter estragado a tecnologia Shi'ar dali. No quadrinho X-Men Volume 2, edição 25, também é dito que a base dos X-Men continuou com energia por causa dessa tecnologia alienígena. Esse era o nosso lar. Um paraíso. Um paraíso? Em inglês, ela diz a palavra Haven, que significa refúgio. A palavra aparece com Heaven, que significa paraíso, e por isso a tradução acabou errando. Vemos algumas fotos de como ficou o mundo depois do ataque de Magneto, com Ciclope dizendo que vários parecem ter morrido e toda a infraestrutura do chamado Primeiro Mundo está em ruínas. Interessante o uso desse termo, já que ele deve ser baseado na chamada Teoria dos Mundos, que indicava que os países do Primeiro Mundo eram os mais desenvolvidos. Pelas fotos, conseguimos ver algumas localidades conhecidas. O local à esquerda parece ser a cidade de Harmony, já que lembra uma cena do episódio passado. Esse local ao centro é Madripoor, já que temos uma cena muito parecida de quando os X-Men vão para lá. Aqui deve ser Nova York, também por ter cenas similares. Conseguimos ler pichações escrito Mutantes são monstros e no carro, Humanos e Extinção. E aqui à direita dá para ver a estátua presente na Cidade do México. Eu consigo sentir o campo magnético da Terra morrendo nesse momento. Quando o Sol se puser hoje, vai ser o fim do nosso futuro. Em inglês, Tempestade não comenta que será o fim do futuro deles. Ela fala que quando o Sol se puser, ele vai definir o futuro. Na cena aberta, Jubileu aparece à esquerda de Roberto, e Noturno aparece entre Morfo e Roberto. Porém, aqui Jubileu está à direita de Roberto e Noturno some. O cara acabou de declarar guerra ao planeta inteiro. Esse dia só termina de um jeito. A fala de Wolverine também é diferente em inglês. Ele diz que o dia de Magneto só termina de um jeito, e como ele mostra as garras, seria machucado ou morto. Xavier então comenta que ele é o culpado das coisas terem chegado a esse ponto. Não dá pra saber se ele falava de todo o seu ideal de coexistência, ou por não ter voltado logo para a Terra quando se curou. Vampira, você vai comigo e a equipe azul encontrar o Magneto. Tempestade e Jean vão liderar a equipe dourada para acabar com o Bastion e a base dele nas Ilhas Galápagos. Nossa, legal demais ouvir ele falando sobre a equipe azul e a equipe dourada. Essa é uma referência ao quadrinho X-Men Volume 2, que logo na primeira edição já falava desses dois times. O desenho adaptou com os mutantes presentes no momento, que apresenta poucos integrantes do time dourado dos quadrinhos. Em 2017, os quadrinhos voltam a utilizar esses dois nomes dos times para diferenciar dois títulos diferentes das histórias dos X-Men. E assim como nos quadrinhos, o desenho coloca Vampira e Ciclope para ir atrás de Magneto, enquanto Jean e Tempestade ficam na Terra. As duas vão liderar um ataque nas Ilhas Galápagos, onde dizem estar a base de Bastion. Muito provavelmente, o motivo do vilão ter escolhido as Ilhas Galápagos é porque o local ficou conhecido por ter sido estudado por Charles Darwin, um dos maiores estudiosos da evolução humana. Lembrando que no episódio A Decência é mostrado que Sinistro conheceu Darwin.
Fera comenta que retirar a nanotecnologia das supra-sentinelas de um jeito seguro vai demorar anos, mas que ele e Ford conseguiriam recuperar a humanidade inata dessas pessoas rapidamente. E se a gente desligar eles do Bastion? O que acontece? Aí vira mais um dia como qualquer outro, se você quer saber. Mais falas um pouco diferentes. Ao saber que os humanos vão continuar odiando mutantes, Roberto se pergunta, desconectar eles do Bastion, mas e depois? Então, Jubileu fala que assim parece que será só mais um dia comum, usando a expressão em inglês, dias terminados em Y. Como todos os dias da semana em inglês terminam com essa letra, é a mesma coisa que falar todo dia. Nessa cena, dá pra ver melhor a roupa de Roberto e de Vampira. O jovem mutante está usando a roupa padrão do grupo dos Novos Mutantes, a mesma que aparece no seu quadrinho de estreia, Marvel Graphic Novel Volume 1, Edição 4. A roupa da Vampira também lembra que ela usa no seu quadrinho de estreia. Lá, os detalhes tinham cores verde escuras, mas quando entra para os X-Men, em Uncanny X-Men Volume 1, edição 171, ficam da cor branca, algo melhor visto na edição 175. Uma coisa bem legal a se notar é que ela está usando o sobretudo de Gambit. O jeito que ela segura a roupa faz até parecer que ela estava se sentindo protegida por ele. Xavier explica que Bastion é o servidor de comando das Supra-Sentinelas, e fala que no passado, o cérebro havia detectado o vilão, indicando que ele é um mutante, assim como o Molde Mestre havia falado nos episódios anteriores. Você deve ser o mutante mais poderoso que existe. O professor tentou chamar o garoto para a mansão, mas a mãe dele se recusou, parecendo ter preconceito com os mutantes. Isso meio que já dá a ideia de que os culpados foram os pais de Bastion. Em outras palavras, o Bastion estaria nesse quadro. Outras palavras? Em inglês, Tempestade fala outro mundo. Novamente, a tradução vacilou com palavras parecidas. Agora foi word, que significa palavra, e road, que significa mundo. Quando o Bastion deixar de ser uma ameaça, acredito que o Magnus estará disposto a devolver a energia ao mundo. Acho legal que enquanto Vampira chama Magneto de Eric, Xavier acostumou a chamá-lo de Magnus. Será que em algum momento vão chamar ele de Max também? Roberto responde de um jeito ríspido, falando que o professor também acreditava ser uma boa ideia dar a mansão para Magneto. Já dá pra ver que o jovem está meio irritado com toda a situação. O mundo vai terminar em menos de 12 horas. O Kurt vai nos teleportar até a Ilha Muir. Eu fico imaginando como o Noturno vai levar todos para a Ilha Muir. No desenho antigo, o mutante não é mostrado em nenhum momento no local, o que indicaria que ele nunca foi lá. Kurt sempre diz que precisa saber para onde está indo para poder teleportar com segurança, mas como ele não fala nada sobre uma limitação no transporte dos X-Men, então ele deve ter visitado a Ilha Muir em algum momento. Novamente, falam do prazo de 12 horas para o mundo acabar, mas não explicam de onde tiraram esse tempo limite. Tempestade falou que sentiu o campo magnético da Terra mais fraco, e Ciclope falou da falta de estrutura na sociedade, então também deixa a dúvida se vai ser um problema na natureza ou na sociedade. O Charles descreveu o Bastion como um tecnopata, que essencialmente faz telepatia com máquinas. E esse embaralhador mnemônico desativou os poderes da Jean quando ela era Fênix Negra. Ele comenta que aquele aparelho desligou os poderes da Jean enquanto era Fênix Negra. Porém, na parte 3 da saga da Fênix Negra, o aparelho não parecia ter surtido muito efeito, sendo derretido pela Fênix. Que pena, Fera. Eu quebrei o seu brinquedinho. Interessante que nos quadrinhos já chegaram a dizer que Ford era um tecnopata, já que conseguia entender como as máquinas funcionam e replicar a mesma tecnologia em outras coisas. Isso é dito, por exemplo, em X-Men Hellfire Gala 2023. Eu só fico imaginando de onde eles estão tirando energia para usar esses equipamentos. Pensando mais além, Fera e Ford planejaram utilizar o neutralizador de poderes em Bastion. Então, Tempestade mostra irritação com a ideia, visto que perdeu os poderes por causa disso, e a dupla parece desistir desse plano. Xavier conversa com Vampira e se pergunta se Gambit deveria ser enterrado na mansão ou junto com a Liga dos Ladrões. Agora que ele comentou, Gambit parece ter sido enterrado em Nova Orleans, na região onde nasceu. Ele sempre tentou fugir do seu passado, com a Liga dos Ladrões. O Remy era o homem mais interessante que eu conheci. Por mais que ele quisesse escapar do passado, ele sabia que nossas vidas são moldadas por tudo que nós deixamos para trás e pelo que levamos para o futuro. Na nossa dublagem, não citam nada sobre o Bayou e o fato dele ser um Cajun, mas é algo bem presente na fala em inglês. Vampira fala que ele era o homem mais Cajun que ela conheceu, ao invés de interessante. Depois, ela fala que ele queria escapar do Bayou, e não exatamente do passado.
Vampira reclama com Xavier, dizendo que ele não viu os X-Men como pessoas, e sim como alunos, e o professor pede desculpas pelas suas ações, lembrando também que Moira foi outra pessoa que morreu no ataque. Magneto então aparece perto da mansão, trazendo o asteroide M. Ele é outro que está incomodado com as ações de Xavier, já que ele havia deixado sua mansão e os X-Men para Magneto cuidar, e seguir os seus passos, algo que resultou na destruição de Genosha. Magneto então pergunta se Xavier agora vai seguir os passos dele, já que mesmo que restaure a Terra, os humanos não vão restaurar Genosha. O professor fala que é um caminho de destruição e que não pretende mudar sua ideia. Meu velho amigo, você devia ter visto. Foi como você disse naquele dia no bar. Uma promessa cumprida. Magneto já havia citado essa conversa no bar lá no episódio 5. Estávamos em um bar na Alemanha quando ele falou pela primeira vez do sonho. Eu ri dele. Ele era sentimental ou suicida? Não vi uma referência muito direta a esse fato nos quadrinhos, mas pode ter a ver com o quadrinho Uncanny X-Men Volume 1, edição 161. Lá, temos um flashback de quando Xavier e Magneto se conheceram, e tem uma parte em que o mestre do magnetismo fala sobre Xavier ser muito idealista, enquanto bebiam alguma coisa. Eu prometi a um menino um futuro livre do medo, apenas para ver os olhos amedrontados dele serem vaporizados dentro do seu pequeno crânio, tudo porque ele acreditou em mim. A fala de Magneto ainda não mostra como ele sobreviveu ao ataque da Sentinela, mas indica que Lich morreu estando ao lado dele. Magneto volta a tentar convencer os X-Men a se juntar a ele, dizendo que irão observar o mundo dos humanos de cima. Ele ainda chama de meus X-Men, já que a equipe foi entregue para ele. Nós não somos deuses, Magnus. Deuses abandonam os que acreditam neles. Mutantes não. Por causa da perda de Gambit e pela proximidade com Magneto, Vampira vai para o lado do mutante. Ela ainda comenta sobre quase ter sido a rainha de Genosha para ajudar os mutantes, e começa a jogar na cara altas verdades. Não vire as costas para sua família. Você tinha ido embora, gata. Nenhum de vocês estava lá no dia que Genosha caiu. Pois é, Tempestade havia abandonado a equipe em silêncio. Apesar de todos entenderem, não pegou muito bem ela ter ido para longe de sua família. Quem vai morrer agora, professor? A Jean? A gente já passou por isso. Só no desenho antigo, vemos Jean se sacrificando 3 vezes, sendo 2 durante a saga da Fênix e uma na saga da Fênix Negra. Quem sabe onde o Bishop tá? E qual é? Morpho tava na equipe só por 30 minutos antes de ter que encarar os lobos. Bom, essa afirmação é nova. Não dava para ter certeza de quanto tempo Morpho estava na equipe nos primeiros episódios, mas parecia ser bem mais tempo, já que ele era próximo de Wolverine e Fera. Creio que a ideia era só fazer referência à primeira temporada do desenho, que Morpho morre logo no primeiro episódio. Achei zoado ela falar do Bishop, já que dificilmente ele conseguiria manter contato com os X-Men nessa época, depois de viajar no tempo. E depois, ela ainda cita Jubileu e Roberto, sendo que os dois foram salvos pelos X-Men e acharam melhor ficar na mansão. Roberto também acaba se aliando a Magneto por raiva, já que foi entregue para Super-Sentinelas por sua mãe. Ele diz que não sobrou nada para ele, mas mesmo com Jubileu dizendo que ela estava ali, o jovem mutante ignora. Toda essa parte lembra muito o quadrinho Uncanny X-Men Volume 1, edição 304. Magneto também traz sua base para o local onde os X-Men estavam, só que lá não era o asteroide M, e sim a Avalon. A proposta de Magneto dizendo para Xavier agora seguir os seus passos também é dita nos quadrinhos. Além disso, a ação de Vampira lembra muito a de Colossus, com o mutante decidindo se unir a Magneto depois de perder sua irmã Illyana. Vemos então a chamada base dos X-Men na Ilha Muir, que realmente parece ser o centro de pesquisa de Moira. Esse local já havia aparecido antes num quadro, algo que eu havia apontado lá no episódio 4. Colocaram um tema escocês para mostrar a ilha, mas é diferente do que aparecia no desenho antigo. No que seria a garagem do local, vemos algumas coisas legais. O veículo mais chamativo é a moto, que é baseada num brinquedo do Wolverine lançado pela Toy Biz. E essa não é a única moto de Wolverine no local. Lá no canto esquerdo, temos uma moto muito parecida com a que ele usa em X-Men Evolution. Também temos 2 jatos, sendo que um parece ser outro pássaro negro, modificado para chegar ao espaço, assim como no episódio Santuário Parte 2.
O outro é uma versão diferente do Pássaro Negro, chamada de Stratojet, que aparece no quadrinho Giant Size X-Men Volume 1, edição 1. Atrás dele temos um carro azul, que parece ser o Rolls Royce que Xavier usa no quadrinho de estreia dos X-Men. Ao lado temos um veículo que parece até um Discman, mas é o chamado Magna Car, um carro que Magneto usa no quadrinho Uncanny X-Men Volume 1, edição 7. As outras coisas já são mais difíceis de ter certeza. O carro vermelho, por exemplo, lembra o carro da Vampira, que ela usa na primeira temporada do desenho, mas não parece ser ele. Também não encontrei uma referência direta para a cadeira flutuante azul. Ela pode até não ser de Xavier. Alistair Smythe, do desenho do Homem-Aranha, também usa uma, por exemplo. Vai pegar uma carona pro asteroide, Annie. Logo quando a gente começou a trabalhar bem junto. Olha, se eu tivesse escolha, iria pra Isla Morada com você e a Jean, em vez de ir pro espaço. Isla Morada, que Ciclope cita, é um tipo de aldeia localizada na Flórida. Seria um local para os Summers tirarem férias e descansarem. Parece que Cable está começando a gostar de Ciclope. Ele fica meio resistente com Jean, dizendo que ela não é a mãe dele, mas Scott diz que tanto ela quanto Pryor são as mulheres mais fortes que ele conhece. Eu tô indo pra guerra ou pra um circo? O que você esperava? Couro negro? Engraçado Cable falar sobre circo, sendo que sua roupa também não é muito comum. Ciclope faz referência a uma fala do filme X-Men, de 2000. Legal que lá acham normal usar um uniforme de couro preto exatamente por não ser chamativo. Sai mesmo por aí nessas coisas. O que você preferia? Um colã amarelo? Não tem muito motivo para Cable mudar seu uniforme, a não ser para parecer diferente, ao contrário de alguns X-Men, que podem ter perdido seus antigos uniformes na destruição da mansão. Os protocolos Magneto foram elaborados para esse tipo de crise. Então, vemos Xavier conversando com o presidente Kelly. Ele comenta sobre os protocolos de Magneto, que são ações planejadas contra qualquer ataque que o mutante tentasse contra a Terra. Eles foram mostrados no quadrinho Uncanny X-Men Volume 1, edição 304, e utilizados em X-Men Volume 2, edição 25. O mundo está desmoronando porque você deixou seu legado para um lunático. Não um lunático. Simplesmente um homem tentando sobreviver num mundo que provou que seus maiores medos eram reais várias e várias vezes. Interessante que o professor está conversando com Kelly pelo plano astral, já que a energia do planeta foi desligada. Legal que o presidente está usando exatamente a mesma roupa do episódio Santuário Parte 1, onde ele também estava pedindo ajuda a Xavier para ficar de olho nas ações de Magneto. Vemos então alguns uniformes dos X-Men expostos. Por coincidência ou não, a roupa de Tempestade é a mesma que ela está usando agora. A roupa da Vampira na outra ponta também é muito similar à que ela já estava usando no início do episódio. Uma das poucas diferenças é o traço da cintura, que aqui não aparece no lado esquerdo. A roupa que ela usa antes também parecia mais um casaco. Ao lado, temos a roupa de Xavier usada na segunda temporada do desenho, quando ele estava na Terra Selvagem junto com Magneto. Aquela roupa de Wolverine seria seu segundo uniforme, visto pela primeira vez em Uncanny X-Men Volume 1, edição 139. Novamente, vemos o uniforme de Jean como Marvel Girl, que já tinha aparecido no desenho antigo e no desenho novo. E por último, vemos o uniforme de Ciclope, muito parecido com seu visual do quadrinho Uncanny X-Men Volume 1, edição 39, edição em que os X-Men originais deixam de ter um uniforme padrão. Só senti falta de representação das outras pessoas que já haviam sido X-Men, como por exemplo Polaris e a Amélia. Temos uma cena de Fera cuidando da Trish Prime, que está desacordada. Pelo que parece, a energia dessa base realmente foi protegida pela tecnologia Shi'ar. Enquanto o Noturno volta a mostrar sua fé ao segurar o que parece ser um terço, Jubileu queima o cartão de Roberto, já que ficou incomodada por ter sido deixada para trás pelo mutante. Esse cartão havia sido entregue para ela no primeiro episódio. No cartão, vemos um número de telefone. Ele é uma referência à data 7 de setembro de 82. Essa é a data de estreia de Roberto nos quadrinhos, quando apareceu em Marvel Graphic Novel Volume 1, edição 4. O endereço de Roberto é no Rio de Janeiro, local onde o mutante nasceu. Legal que criaram uma Avenida Claremont, em homenagem a Chris Claremont, uma das pessoas mais influentes para que os X-Men se tornassem o que são hoje. Além de ter criado o próprio Roberto, Vampira e Gambit nos quadrinhos, ele foi roteirista de duas grandes sagas que o novo desenho toma como inspiração, a Saga da Fênix Negra e Dias de um Futuro Esquecido. Eis que vemos os X-Men com um novo visual.
Cable coloca a roupa que Ciclope deu para ele e fica com um visual muito parecido com o da capa do quadrinho Cable Volume 1, edição 15. Porém, se levarmos em conta o detalhe amarelo no tórax, o uniforme é mais parecido com o que ele usa a partir da edição 23. Os fãs de Marvel vs Capcom 2 vão lembrar bem dessa roupa de Cable. Já comentamos sobre a roupa alternativa de todos os outros, sobrando apenas Morpho, que fica ainda mais parecido com a sua versão dos quadrinhos. O Morpho da realidade Terra 1081 faz parte do grupo Exilados, e aparece com essa roupa pela primeira vez em Exiles Volume 1, edição 26. A maior diferença é que apesar de ter aquelas ombreiras, ele não usa uma capa. Uma coisa que podemos notar é que as novas roupas de Tempestade, Wolverine e Ciclope são as mesmas que aparecem em Pride of the X-Men. O grupo então se divide, e usando um jato menor, o grupo de Jean vai para as Ilhas Galápagos encontrar Bastion. Lá, o vilão é visto conectado a várias sentinelas, conseguindo ligá-las de alguma forma. Volta e meia, o vilão era visto conectado por cabos a alguma coisa nos quadrinhos, como por exemplo em X-Men Blue Volume 1, edição 3. Morpho se pergunta como as sentinelas estão se mexendo, e Forge explica que o vilão deve estar utilizando seu poder mutante. Pelo que parece, Bastion já havia previsto o ataque de Magneto e deixou esse local planejado. Pensei em você enquanto estive fora. Lembrei de quando minha irmã enfrentou as trevas e emergiu mais forte. Uma sobrevivente. Uma fênix. E temos mais referências aos sacrifícios de Jean e à entidade Fênix. Querendo ou não, eles foram inspiradores, principalmente para os envolvidos nas missões. Que eles se preocupem com seus ventos, irmã. E também com a sua mente. A fala em inglês tem um tipo de trocadilho, com as X-Men usando sentidos diferentes para as palavras Mind e Weather. Jean usa no sentido de se preocupar com o clima, e Ororo no sentido de aguentar a mente. Tempestade e Forge então ficam distraindo as sentinelas nos céus, enquanto o restante da equipe pousa na ilha. A fonte da frequência está vindo de dentro do próprio vulcão. Então é onde o Bastion está. Esse negócio de vilão usando um vulcão como base só me lembra o James Bond, naquele filme 007 Só se vive duas vezes, uma das principais bases para a paródia dos filmes de Austin Powers. Morpho então se transforma no Hulk para atacar as sentinelas, e é auxiliado por Jean em alguns movimentos. Assim como quando se transformou em Juggernaut, não acho que ele conseguiria ter um nível de força como o do Hulk, mas conseguiria esmagar algumas coisas mesmo assim. A cabeça da sentinela voa e quebra o letreiro de uma lanchonete, onde se lê De Maio, o nome do principal produtor do desenho, Bo De Maio. Interessante que esse parece ser o mesmo local onde Trask encontrou o Sinistro no episódio 6. Vou te dar uma mãozinha, amigo. E fica a pergunta, qual é o som de uma mão aplaudindo? Fera foi zoeiro ao falar sobre dar uma mão para Cable. A ideia é ajudar o mutante enquanto arranca uma mão da sentinela. Ao se perguntar o som de uma mão aplaudindo, ele faz referência a um koan, que seria uma história ou frase para criar dúvidas e fazer a pessoa pensar. Ela foi dita por Hakuin Ekako, uma das figuras mais influentes do budismo Zen. Cable é lançado para longe por uma sentinela, e vemos uma luta de Sinistro contra Jean. Diferente do desenho antigo, onde praticamente só mostrou poderes de disparar rajadas de energia e se regenerar, Sinistro mostra que consegue alterar a forma de seu corpo e telecinese, dois poderes que ele também tem nos quadrinhos. Em Uncanny X-Men Volume 1, edição 239, por exemplo, ele usa sua telecinese para parar o ataque de Melis. E no quadrinho Gambit Volume 3, edição 14, ele altera a forma do seu corpo para prender a External Kandra. Só eu sei onde você termina e a Madeleine começa. E se perguntar com educação, eu conto quando foi que troquei vocês. Isso não importa. A Madeleine luta ao meu lado hoje. Essa fala de Jean pode ser metafórica, ou então possivelmente Madeleine conectou sua mente à da X-Men antes de morrer. Jean arranca o teto do local, deixando o Sinistro vulnerável a um ataque. Pelo que deu a entender, aquela forma do vilão só pode ser usada nas sombras. Notem que ele surge na sombra de Jean duas vezes e também usa a sombra do carro que arremessa. Então notamos que o local é um boliche, outro local que é bem a cara dos anos 90. Além de jogar bolas de boliche, ela usa bolas de sinuca e joga uma jukebox no vilão. Enquanto isso, o Pássaro Negro modificado chega ao asteroide M. Que droga, Elfo!
Legal que ela chama Noturno de Elfo, que é outro apelido para o mutante nos quadrinhos. Ele é chamado assim, por exemplo, em Uncanny X-Men Volume 1, edição 121. Lembrando que no episódio 5, ele foi chamado de Bola de Pelo. Kurt Wagner, como é que você tá, Bola de Pelo? Magneto aparece sentado no que parece ser a sentinela selvagem que atacou Genosha. Ela está até bem conservada, sem pensarmos no poder destrutivo do ataque final de Gambit. Acabou o tempo, fofo! Você tá bem nervosinho! Em inglês, a fala de Vampira é um pouco diferente. Ela fala time out, que teria o sentido de intervalo, para alguém se acalmar. Depois, ela diz que Wolverine estava atacando sério, com a intenção de matar. Xavier ainda tenta convencer Magneto a parar, mas o mutante realmente parece estar com ódio pelo que aconteceu em Genosha, e por ter sido torturado nos dias seguintes. Notem que o professor está usando aquela mesma roupa que estava em exposição na Ilha Muir. Ah, como eu esperei para poder dizer essas palavras a você, velho amigo. Cala a boca! Me desculpa, Jubi. Você tá bem? Fica parecendo que tanto Roberto quanto Vampira só queriam proteger Magneto, sem atacar de verdade os X-Men. Mesmo assim, essa cena de Roberto fica parecendo briga de criança. Enquanto o Ciclope tenta acertar Magneto, Xavier pede para ele arrancar o capacete dele fora para forçar o mutante a religar a energia da Terra. Morpho tenta enganar Bastion, fingindo ser o Sinistro, mas o vilão consegue perceber o plano facilmente. Interprete direito, mutante. Uma cobra como Sinistro nunca arriscaria a vida por alguém. Pelo que entendi, a ideia é que Sinistro nem voltaria para falar com Bastion, só fugiria mesmo. Fera ainda tenta levar o aparelho para perto de Bastion, mas é pego pelos cabos e equipamentos elétricos controlados pelo vilão. Interessante que esse grito parece ser de origem indígena, e deve ser por isso que Forge usa. Existe a história de que os chamados Creek Indians usavam a palavra para expressar excitação como um tipo de uivo, já que a palavra Yahoo significa lobo na língua deles. Porém, a palavra ficou conhecida por estar na história Viagens de Gulliver, escrito por Jonathan Swift em 1726. A nave que Forge pilotava é atingida, e enquanto Tempestade tentava salvá-lo, ela acaba sendo atacada e derrubada na água. Jean se pergunta por que Sinistro ainda não havia deixado Bastion e fugido. O vilão então mostra que estava esperando encontrar Cable. Olha quem está aqui. Minha coisinha fruto do acaso. Em inglês, Sinistro usa a palavra writhing. Ela indica a sensação de contorcer de dor. Não dá para saber se ele quis indicar a dor dos pais dele por enviá-lo para o futuro, ou a dor do próprio Cable ao ser controlado. O mutante aparece com a mesma pedra na cabeça que Pryor tinha quando estava sendo controlado por Sinistro, e se tornou a rainha dos duendes. Ao ter sua arma desmontada por Jean, Cable decide usar seus poderes mentais, dizendo que esse tipo de poder não pula gerações. Pois é, ele tem esse poder nos quadrinhos, mas explicam que ele não consegue liberar todo o seu potencial por causa do vírus tecno-orgânico no seu corpo. No desenho antigo, ele mostra só uma telecinese básica no episódio Os Fugitivos do Tempo, parte 2. Dá pra ver a influência do estilo visual dos animes quando ele usa seu poder. A conexão telepática entre Scott e Jean é revelada, e Scott consegue ver Cable atacando ela. Jean fala que ama Scott e a conexão é cortada, indicando que provavelmente Jean ficou inconsciente ou talvez tenha até morrido. Wolverine consegue arrancar o capacete de Magneto, dando a oportunidade para Xavier, que sem ter muitas alternativas, lança um ataque mental em Magneto. Percebendo que a equipe dourada precisava de mais tempo, Ciclope atira na cadeira de Xavier, fazendo com que o professor pare o ataque. Isso acaba deixando Magneto ainda mais irritado e faz com que ele ataque todo mundo no local. Em uma manobra inteligente, ele encaixa seu capacete em Xavier, assim bloqueando os poderes telepáticos dele para teoricamente qualquer uso. Então, enquanto Magneto atacava Xavier e o chamava de traidor da raça, Wolverine enfia suas garras de adamantium nele. Eu já estive em muitas guerras, Xará. Os mais valentes sempre morrem primeiro. Legal que adaptaram o Bub como Xará, assim como nos quadrinhos brasileiros. Wolverine cita que esteve em muitas guerras, algo que é mostrado até mesmo no desenho antigo. E finalmente, Magneto decide usar seu poder para arrancar o metal adamantium do corpo de Wolverine. E com isso, o episódio acaba.
Esse último ataque de Magneto é uma referência direta ao quadrinho X-Men Volume 2, edição 25, que faz parte do arco Atrações Fatais. A imagem e posição de Wolverine são praticamente idênticas à do quadrinho. Além disso, a fala de Xavier também é exatamente igual. Nos quadrinhos, esse é o ponto-chave na criação de um dos vilões mais fortes do universo Marvel. O episódio adaptou bastante do mostrado no arco Atrações Fatais dos quadrinhos. Esse arco teve uma edição em cada um dos títulos da época com histórias sobre mutantes, como X-Factor, X-Force, Wolverine Volume 2 e Excalibur. Bom, e isso é tudo para esse vídeo. Gostaria de agradecer aos nossos doadores e a vocês que prestam apoio ao canal do jeito que podem. Próxima sexta-feira à noite, lançaremos o último vídeo sobre a série. Até a próxima!